Vamos a mais informações então desse caso com a nossa reportagem. O repórter Lucas Josino está ao vivo no IML e tem os detalhes aqui a respeito da repercussão desse caso também com a polícia. Fala, Lucas, bom dia. Oi, Pedro, muito bom dia a você, aos amigos do Jornal Gente, 8h09 por aqui, ainda nenhuma movimentação dos parentes no IML Sul. 4 corpos continuam aqui: Marcos Paulo Oliveira dos Santos, de 16 anos, Bruno Gabriel dos Santos, de 22, Eduardo Silva, de 21, Matheus dos Santos Costa, de 23. O IML abriu às 7 da manhã, segundo algumas informações dos funcionários. Os parentes deverão vir por volta até às 10 da manhã para retirar estes corpos. O corpo de Denis Henrique Quirino da Silva, de 16 anos, também veio aqui para o IML e foi liberado ontem à tarde. Ele vai ser velado às 9 da manhã, das 9 até o meio-dia, no cemitério Chora Menino, na rua Nova dos Portugueses, número 141. Os outros 4 corpos foram ao IML Centro, 2 já foram liberados, são eles Gustavo Cruz, de 14 anos, e Gabriel Rogério, de 20. Os corpos de outras 2 vítimas ainda aguardam essa liberação. As famílias de Luara Vitória de Oliveira, de 18 anos, e Denis Guilherme, de 16, ainda aguardam essa liberação. Os feridos foram encaminhados para o hospital do Campo Limpo, também na Zona Sul. Apenas uma mulher ainda não teve alta, ela teve ferimentos na perna, continua em observação e o estado dela é estável, segundo o próprio hospital. Nós continuamos aqui em frente ao IML da Zona Sul. Qualquer novidade, nós voltaremos à programação da Rádio Bandeirantes. Olha só que tristeza, né? O mais velho tem 23 anos, é isso, né, Lucas? Exatamente, são jovens de 16 a 23 anos, Paulo? 14, né, Lucas? Tem um de 14. 14 a 23 anos. E eu ouvi de um entrevistado seu, Lucas, que a festa continuou depois de toda essa confusão. Eu não acredito. Foi informação de um entrevistado aí. Aconteceu isso mesmo? Olha, a gente recebeu alguns vídeos. Esses vídeos são de moradores lá de Paraisópolis que mostraram o corre-corre e o som continuava. Não, acho que não tem um registro de que a festa continuava na hora da correria, mas o som, a gente conseguiu ouvir o som do funk, continuava assim, Zé Paulo. Até às 10 da manhã, Zé Paulo. Que absurdo, né? A polícia está lidando, né, Zé Paulo? A gente tem de deixar isso bastante claro, não é? A polícia está lidando com jovens que vêm de toda a São Paulo. Tem jovem morto que veio da Vila Matilde aqui para Paraisópolis. Então, essa festa, ela traz gente, inclusive do interior de São Paulo, para a favela de Paraisópolis. Agora, a polícia está lidando, ao mesmo tempo em que tem o sujeito que vem de longe para se divertir na festa, a polícia está lidando também com traficantes de drogas. Essas festas só acontecem a partir da autorização de quem manda em Paraisópolis. E quem manda em Paraisópolis são traficantes de drogas, membros da principal facção criminosa do estado de São Paulo, o primeiro comando da capital. Isso é ponto pacífico. Então, essa gente não tem zelo por absolutamente nada. Para eles, pouco importa se morreram 9, 18, 42, 63, é vida que segue, né? Essa é a diferença que eu acho que a gente tem de estabelecer aqui. Criminoso não tem compromisso com nada. De criminoso, você não pode esperar luto. Eles estão acostumados a lidar com cadáver e bola pra frente, né? Da polícia... Eles até, né, não é, Rafael? O crime organizado, isso acontece nas favelas do Rio de Janeiro, tanto quanto em Paraisópolis. Eles até comemoram quando tem cadáveres nas ruas numa situação como essa, né? Porque coloca a população contra a polícia. E a polícia é o principal inimigo deles, porque é a única instituição que os enfrenta, que sai todos os dias. Esses policiais saem de casa sem saber se voltam, ou pelo menos se voltam completamente incólumes, né? Claramente, né, houve aí não foi uma ação organizada, né? Foi uma reação da polícia a tiros disparados por delinquentes, por criminosos numa moto. Quem sabe essa provocação à polícia não terá sido uma coisa planejada pelo crime organizado. Tudo é possível. Pode ser, sem dúvida alguma. Agora, só acho que do Estado e da polícia, aí sim, a gente espera responsabilidade. E há duas
vertentes absolutamente conflitantes a respeito do que aconteceu na madrugada de sábado para domingo. Uma delas diz que a PM teria feito um cerco e impedido a fuga das pessoas que estavam nesse baile funk, eram cerca de 5.000, e nem todo mundo ali é bandido e tem gente que não é bandido. Então esse cerco da PM com a viela estreita teria resultado no sufocamento dessas pessoas que não conseguiram fugir quando a polícia militar chegou. A polícia militar teria sido atraída por esses motociclistas que teriam atirado contra os policiais militares. Tudo isso tem que ser investigado. Repito o que eu disse aqui na abertura, que é fundamental. A polícia militar estava ali atendendo a um chamado de praticamente toda a cidade de São Paulo, não é? O Pedro sabe bem disso, mora ali perto, sabe o quanto aquilo incomoda as pessoas, inclusive aquelas que vivem dentro da favela e precisam descansar. Agora, nada justifica as cenas que nós temos assistido. Estava comentando com o Pedro aqui fora do ar, as imagens estavam sendo repetidas na televisão. Lembra, infelizmente o Zé Paulo se lembra muito disso, né, Zé Paulo? O episódio da favela naval em Diadema. Você não pode ter um sujeito rendido no chão e o PM dando com um coturno na cabeça dessa pessoa. Não pode ter uma mulher parada numa viela e o PM dando com um cacetete nas costas dessa mulher. É o tipo de coisa injustificável. E aí, não é o bandido que joga a polícia militar contra a sociedade, é a própria polícia militar atrapalhando a instituição. Por isso é que a PM precisa ser rápida e cirúrgica nesses episódios, para explicar a São Paulo o que aconteceu, e nesses casos, aí não tem discussão. Punir esses policiais militares que estavam lá dentro praticando tortura. Né? Agora, a tensão em Paraisópolis já vem de longe, né? Não é desse episódio aqui, né? Já no mês passado nós tivemos problemas, já teve uma policial militar assassinada lá dentro. Enfim, essa relação da favela com a polícia militar não é tranquila e já faz muito tempo. Nós temos que, era uma outra circunstância esse caso da policial, mas tudo tá no contexto aí da segurança pública. A gente tem que também levar em conta, né, Zé Paulo, que a ação da polícia militar, ela estava sendo desempenhada lá em Paraisópolis, como uma espécie de revista, né, para quem entrava e saía, uma ação policial nas imediações da favela. E o que culminou todo esse episódio teria sido, segundo a versão da polícia, tiros ali que foram disparados contra uma guarnição da PM que estava ali. Então a polícia não tinha como foco entrar no baile funk, segundo as informações oficiais, naquele momento. Mas a partir do momento que entrou e 5.000 pessoas lá naquelas vielas, é claro que houve um corre-corre. E esse é o ponto, essa é uma investigação. Agora, uma outra investigação são essas imagens isoladas de alguns policiais ali que acabaram, e as imagens que comprovam isso, quem assistiu não vai ter a menor dúvida que há um excesso ali por parte desses policiais. E aí como é que fica nesse caso aqui, até para exemplificar, o Cláudio Humberto, a tal de exclusão de ilicitude. Excludente de ilicitude, né? Então, como é que fica essa exclusão aí? Eu acho que não se aplica, né? Porque, afinal de contas, trata-se aí de flagrante de covardia, né? De maus tratos, de agressão gratuita. É preciso lembrar também que há protocolos a seguir em situações como essa. Uma pessoa parada numa viela pode não significar uma atividade passiva. Pode significar, por exemplo, gente ligado enfim, tentando ou ali meio disfarçado na iminência de praticar o mal. Eles não podem adivinhar isso. O protocolo determina que numa situação como essa a dispersão tem que ser feita. Não pode haver acúmulo. O problema é que quando eles, para promover essa dispersão, acabam cometendo excessos, acabam metendo o cacetete nas costas, enfim, nas pessoas que estão ali paradas e na maior parte dos casos estão ali paradas porque são curiosas, estão tentando ali, não é, observar a cena, sei lá o que estão fazendo ali. Mas a polícia também tem que levar em conta que pode não ser isso, pode ser representantes lá das forças antagônicas, né? Se aquilo ali, de fato aconteceu o que a polícia falou, motociclistas abriram fogo contra a polícia tinha que, não podia não reagir, né? Tinha que perseguir os delinquentes, os bandidos. E eles, é claro, fizeram isso
e tentaram se esconder em meio à multidão, e daí começou toda a confusão. Bom, para a gente encerrar aqui esse bloco sobre esse assunto, ó, tem um trechinho do que o Tenente-Coronel Emerson Maceira falou para nós agora há pouco aqui na Rádio Bandeirantes. Ele classificou o baile funk como um barril de pólvora que pode voltar a explodir a qualquer momento. Diz que só as investigações vão eliminar as dúvidas sobre as versões diferentes de moradores e policiais. Por enquanto, os policiais envolvidos na ação não serão afastados, o que só vai ocorrer se for comprovada alguma irregularidade. Nessa entrevista aqui também ao Primeira Hora da Rádio Bandeirantes, voltou a negar que os PMs tenham feito uma emboscada contra frequentadores do baile funk e reiterou a versão de que os policiais entraram no baile perseguindo a motocicleta. Inicialmente nós tivemos 6 policiais participando da ação, da tentativa de abordagem a essa motocicleta. A moto entrou no fluxo atirando contra os policiais, o que acabou causando aquela correria. Os policiais, durante o acompanhamento, pediram apoio, pediram reforço. Várias viaturas chegaram nesse apoio, inclusive 2 viaturas de força tática, que aí sim foram obrigadas a utilizar munição química para tentar liberar os policiais daquela situação. Nós instauramos o inquérito policial. Até o momento não foram afastados policiais militares, até porque precisamos primeiro entender o que efetivamente aconteceu e não inicialmente responsabilizar os policiais por essa ação. O que é munição química, hein? É bomba de efeito moral. Ácido. Pimenta, né? Gás pimenta, né? Spray de pimenta, essas coisas. Isso foi bom, né? A polícia ter usado esse tipo de munição para um lugar Agora, onde tem 5 no mil meio, pessoas. olha, se são mesmo 5 mil pessoas, é uma ação temerária, hein? É muita gente, viu, Zé Paulo? Não sei se são 5 mil. Esse é o cálculo feito aí, né, com base em levantamento pela área da multidão, mas é muita gente. Por outro lado, eram muito poucos policiais, né, Pedro? Imagina, foram hoje a 6 gente policiais. podia estar aqui comentando o assassinato de 6 policiais. Né? Foram 6 policiais que vão ser ouvidos hoje. Ao todo, 38 policiais de alguma forma participaram da operação. E depois de 14 chamado o viaturas. reforço, né? Isso, Mas em socorro aqueles 6 iniciais. Porque na hora que começou a confusão, os policiais jogaram na rede, solicitaram reforço, porque começou o corre-corre, e aí que as pessoas acabaram sendo pisoteadas e mortas. Bom, e nós continuamos esperando aqui o governador de São Paulo, João Dória, né? Estamos desde ontem tentando entrevista com o governador de São Paulo, que tem agenda no interior do estado, chefe das polícias de São Paulo, e assim que possível nós vamos conversar com o governador de São Paulo para ver o que ele tem a dizer a respeito desse episódio. Ontem à noite ele divulgou uma nota, né, em que diz lamentar profundamente as mortes ocorridas e que determinou ao secretário-general Campos a apuração rigorosa dos fatos nesse caso, para esclarecer quais foram as circunstâncias de responsabilidade. Que também foi procurado por nós, só para deixar claro que o secretário de Segurança Pública disse que estava com uma agenda apertada hoje de manhã e não poderia nos atender. Nesse caso, claro que esse pouco, é o né? assunto deles, né? Não tem dúvida, né? Eu acho que eles querem afinar aí as declarações, deve ser isso. Mas para quem está tão sempre pronto, por exemplo, para criticar o presidente da República, Jair Bolsonaro, a gente imagina que num problema a 3 quilômetros do Palácio dos Bandeirantes, ele também esteja pronto para falar imediatamente, né? Agora, a polícia falhou, no mínimo, na área de inteligência, né? Porque, como o Pedro disse, simplesmente esses bailes não podem acontecer, né? No mínimo pelo grande incômodo, né? É claro que a gente sabe que há um grande consumo de drogas nessas ocasiões, há coisas de todos os tipos, e a festa, o baile em si, esse pancadão é ilegal, né? Incomoda milhares de pessoas, perdem noites de sono. Eles começam em geral, não sei como é que é em Paraisópolis, mas aqui em Brasília já aconteceu, festas já começaram na noite de sexta-feira e foram acabar na madrugada de segunda-feira. Aqui em São Paulo, Cláudio, sabe? Um horror completo. A impressão que eu tenho, e aí a gente precisa ser justo com a polícia acaba por ser um órgão que funciona. Por exemplo, quando a gente tenta ligar para o 190, é atendido, pode demorar, mas é atendido. A polícia acaba sendo a depositária de uma série de ocorrências e algumas delas simplesmente não deveriam ser destinadas à polícia militar, como por exemplo essas festas que ocorrem. A Rádio Bandeirantes fez semana passada a reportagem disso, do outro lado do bairro do Morumbi, festas que não reúnem 5 mil, mas talvez 500, mas provocam tanto barulho quanto nessas mansões que ficam para alugar aqui no bairro do Morumbi. O pessoal aluga para final de semana fazer festa e acaba indo a polícia militar até lá, porque a prefeitura de São Paulo inexiste.
A prefeitura, tente falar com a prefeitura de São Paulo num final de semana. A prefeitura de São Paulo, por exemplo, não tem um atendimento instantâneo do PSIL. Você não pode, o PSIL é o programa de silêncio urbano da prefeitura. Se você tem um bar ao lado da sua casa e está incomodado com barulho, um bar legal, com documentação e tudo mais, o cara bota lá um sujeito tocando violão no equipamento, você não tem como ligar para a prefeitura, ninguém vai te atender. Você faz a reclamação na segunda, aí dali 20 dias talvez a prefeitura mande alguém para medir os decibéis, para ver se tem barulho ou não tem barulho. A prefeitura de São Paulo inexiste do ponto de vista do barulho, inexiste do ponto de vista preventivo para ir a Paraisópolis e dizer o seguinte para a União de Moradores de Paraisópolis: olha, a gente tem de arrumar uma alternativa aqui, não dá para ser assim. Então tudo acaba no colo da Polícia Militar. E aí a gente sabe como às vezes polícia lida com certas coisas, né? Desse jeito aí.